Olá, pessoal, aqui é o Monitor Tassis. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de inequações do segundo grau, também conhecido como inequação quadrática. Primeiro, visitando aqui o conceito de inequação, seria toda expressão matemática que tem na sua estrutura algumas desigualdades, como, por exemplo, maior que é quando isso simboliza todos os valores que estão estritamente maiores do que um determinado valor. Isso se aplica aos outros também. Menor que, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Então, toda expressão que possui essas desigualdades são inequações. E inequação do segundo grau, né, por outro lado, são aquelas que possuem uma forma em que um dos monômios possui o grau 2. E tem que ser o maior grau dessa expressão. E algumas estruturas de inequações do segundo grau estão colocadas aqui nesse quadro. Ax² mais bx mais c maior que zero. Aí tem essa mesma estrutura, menor que zero, maior ou igual que zero e menor ou igual que zero. Isso aqui é uma expressão genérica, né? São expressões genéricas. Agora, expressões numéricas. Temos aqui, ó, x² mais x mais 9. Aqui tem o primeiro monômio, com coeficiente 1, que está em oculto aqui, vezes x², mais x, com coeficiente 1 também, mais 9, maior ou igual que zero. Essa mesma estrutura, ela se segue aqui, né? Só que tem em falta o elemento x, tá? O elemento da variável x com o grau 1. Ele está em falta aqui. Mas, enfim, continua sendo uma inequação do segundo grau. Assim como aqui esse terceiro exemplo, 3x² menos 4 maior ou igual que x mais 3. Ok? 3 exemplos de inequações quadráticas. Como é que se resolve uma inequação quadrática? A gente tem que seguir alguns passos. Primeiro, igualar a sentença do segundo grau a zero. Então, vou transformar a inequação em uma equação. Depois, eu vou localizar, se existir, as raízes da equação no eixo x. Vou estudar o sinal dessa função, que possivelmente será uma função quadrática, já que a gente está trabalhando aqui com inequações quadráticas. E a gente vai estudar algumas possibilidades do estudo de sinal dessas equações. A gente vai ver isso um pouquinho no GeoGebra, tá certo? Então, vamos fazer aqui um pouquinho da terceira etapa do GeoGebra, que é o estudo de sinais. Eu tenho uma equação, tá? Que tem 3 monômios, o monômio de grau 2, o monômio de grau 1 e o monômio de grau 0, que é o termo independente. E aqui eu tenho vários coeficientes que acompanham esses monômios, tá? Essas variáveis. Quando eu manipulo aqui o controle, os coeficientes mudam também de acordo. Perceba que aqui eu tenho um monômio de grau 2 que está com o coeficiente positivo. Logo, eu tenho a minha parábola com a concavidade voltada para cima. Nessa estrutura, eu tenho 2 pontos em que a parábola corta o eixo x aqui, certo? Perceba que antes do ponto A, os valores da função são todos positivos. Entre A e B são todos valores negativos abaixo do eixo x. E depois de B, são todos valores positivos novamente. Manipulando o A e colocando ele negativo, a gente vê o inverso. Antes de A, são todos os valores negativos da função, assim como depois de B. E entre A e B, são valores positivos na função, que a função assume. Tem vezes que a função não corta nenhum ponto no eixo x. Logo, essa função não tem raiz real. Então, a gente não consegue trabalhar com ela, certo? Dentro do conjunto dos números reais. E a última possibilidade é que exista apenas uma única raiz real, tá? Então, essas são as 4 possibilidades e que, na verdade, a gente só consegue trabalhar com 3, né? Porque tem uma das possibilidades que não está dentro do conjunto dos números reais. Então, considerando isso, a gente vai começar a resolver alguns exemplos de inequações quadráticas. Então, vamos resolver alguns exemplos com esse tema, tá? Inequações quadráticas. Eu tenho aqui a questão 1. Sendo f de x igual a essa função, calcule o conjunto de solução da inequação f de x maior que 2 vezes f de 1. Então, a questão nos pede o seguinte, ó, a gente precisa calcular o conjunto de solução de f de x mais 2 vezes f de 1. F de x a gente sabe quem é uma equação já dada. Então, a gente só substitui x² menos 3x mais 8 maior que 2 vezes f de 1. F de 1 é fácil de descobrir, é só aplicar 1 em f de x aqui.
Ficaria 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 8. Então, aqui eu posso repetir, menos 3x mais 8. E aqui eu já vou resolver e já passar para o primeiro membro, para que eu consiga ter uma inequação, né, com a desigualdade para zero. Então, eu vou ter 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu já posso passar o 2 para esse outro lado. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Vezes 2 dá menos 6. Passando para o outro lado dá mais 6. 8 vezes 2 dá 16. Passando para o outro lado dá menos 16. Tudo isso maior que zero. Aqui posso repetir o x² e o menos 3x, e vou ficar com 8 menos 2 dá 6. 6 mais 6 dá 12. 12 menos 16 dá menos 4, maior que zero. Então, aqui eu tenho uma inequação quadrática, né, uma desigualdade, e lembre-se, o primeiro passo é pegar a equação correspondente à inequação e resolver as raízes, encontrar as raízes. Ou seja, eu vou pegar a equação x² menos 3x menos 4 igual a zero. Vocês podem resolver isso aqui pelos métodos que vocês conhecem, mas eu vou resolver por Bhaskara, que é o método mais tradicional de resolver uma equação de segundo grau. E a Bhaskara diz o seguinte, né? O x vai ser igual ao menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, dividido por 2a, considerando que delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Ok? Então, o discriminante aqui vai ser igual a b ao quadrado. Como b é menos 3, eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4. Então, aqui é menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 4 dá menos 4 vezes menos 4, que é 16. Então, isso aqui vai ser 9 mais 16, pelo jogo de sinal. E 9 mais 16 é 25. Então, aqui, o meu x vai ser igual a menos b, ou seja, menos 3, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 25, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, eu tenho que a raiz de 25 é 5. Então, eu tenho a primeira raiz pode ser 3 positivo, menos raiz de 25 é 5, sobre 2. Vou botar isso. Então, aqui o x vai ser igual a 3, mais ou menos 5, a raiz de 25 é 5, sobre 2. Tenho duas possibilidades de raiz. A primeira, 3 mais 5, que é 8, dividido por 2, que é igual a 4, a primeira raiz. Segunda raiz, eu tenho 3 menos 5, dá menos 2, sobre 2, que é igual a menos 1. A segunda possibilidade da raiz. Então, vamos lá. Como é uma equação do segundo grau, que tem um coeficiente aqui positivo do x², então vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, ok? Então, vamos colocar as raízes nos seus devidos lugares. Eu tenho a primeira raiz como é menos 1, e a segunda raiz que é 4. Então, vamos fazer o estudo de sinal. Antes do menos 1, tudo positivo. Entre menos 1 e 4, tudo negativo, tá? Abaixo do eixo X. Depois do 4, tudo positivo. Tá? A questão pede os valores maiores do que zero, ou seja, os valores de x em que a função é positiva. Então, o conjunto solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 1 e x é maior do que 4. Primeira questão resolvida. Questão de número 2. Seja A o conjunto de solução
da equação x² menos 5x mais 4 menor que zero, e n o conjunto dos naturais, a gente precisa calcular a interseção entre o conjunto solução A e o conjunto dos naturais n. Então, conjunto de interseção são os elementos em comum de tanto o conjunto solução A quanto o conjunto solução n, tá? Conjuntos naturais. Portanto, precisamos descobrir quem é o conjunto solução A, certo? Porque os naturais a gente já conhece. 1, 2, 3, 4, enfim, assim por diante. Então, primeiro passo para a gente descobrir a solução dessa inequação é pegar a equação. Então, vamos lá. x² menos 5x mais 4 igual a zero. Usando Bhaskara, primeiro discriminante, vou pegar b² menos 5² menos 4 vezes a vezes c. Menos 5² dá 25, e 4 vezes 4 dá 16. Então, aqui eu tenho 25 menos 16, que é igual a 9. Portanto, o discriminante é 9. Pegando x, eu tenho menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes a. Ou seja, isso aqui é mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2. Então, eu tenho aqui as minhas raízes. Raiz 1 como sendo 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. Raiz 2, 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Então, as minhas raízes são uma parábola aqui primeiro, vou desenhar com a concavidade voltada para cima, já que o coeficiente ele é positivo, antes da minha raiz menor, que é 1, é positivo, entre as minhas raízes 1 e 4 é negativo, e depois do 4, positivo. Então, aqui, a inequação pede os valores menores do que zero, ou seja, os valores negativos. Então, o conjunto solução A é igual a todos os x pertencentes aos reais, tal que x ele é menor do que 4 e ele é maior do que 1. Certo? Esse é o conjunto solução A. E a gente quer descobrir a interseção entre A e N. Só que quem é o conjunto dos naturais? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, aqui seguindo essa progressão, certo? Então, vamos olhar elemento de A, elemento de N, que também pertence a A. O número 1, ele pertence ao conjunto A, ao conjunto solução? Não, porque quando eu tenho aqui o elemento 1, a minha equação é igual a zero, certo? Que ela é uma das raízes. E a inequação quer os valores menores. Então, 1 já está descartado. Agora, o número 2, elemento dos naturais. Ele está aqui dentro? Tá, né? O 2 está dentro do intervalo de 1 até 4. Então, eu já tenho aqui um dos elementos a interseção N, certo? Que é igual ao número 2. O número 3 está aqui dentro também, tá? Se você observar, o 3 está entre 1 e 4. Então, aqui já temos outro elemento. E o número 4 pertence à interseção? Não, né? Porque quando o x é igual a 4, zera a equação. E a gente quer os valores menores do que zero, já que 4 é uma das raízes, ele zera. Então, o conjunto interseção do conjunto de solução A e N são os elementos 2 e 3, certo? Questão muito simples e rápida de fazer. Questão de número 3. Considerando a função tal, calcule os valores de x para que essa desigualdade seja verdadeira. Então, primeiro, precisamos calcular quem é f de x mais 2. Se f de x é isso, f de x mais 2 é só substituir onde tem x, x mais 2, certo? Então, f de x mais 2 é igual a... Aqui tem x, então vou colocar x mais 2 ao quadrado. E mais 1. Aqui eu tenho o quadrado de dois elementos. Então, vocês vão usar aquela regrinha que com certeza já utilizaram na aula de vocês, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo,
certo? Então, aqui eu vou ter quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x vezes 2, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. E soma esse 1 aqui, que estava faltando. Eu vou ficar com x quadrado mais 2x vezes 2 dá 4x, mais 2 ao quadrado dá 4, mais 1, 5. Então, eu obtive essa equaçãozinha. Só que eu quero, né, o f de x mais 2 menor que f de 2. Então, vamos calcular f de 2. Ou seja, aplicar 2 na função. 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 5 menor do que 5. Eu tenho 5 dos dois lados da equação. Se eu subtrair 5 dos dois lados, isso aqui vai se cancelar. Então, eu obtenho aqui a equação. Aí, na equação, x² mais 4x menor do que zero. Posso resolver aqui, rapidinho, o discriminante e obtenho o seguinte. B ao quadrado vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é zero. Ou seja, eu tenho 4 ao quadrado, que é 16. Então, o discriminante vai ser 16, porque essa parte vai zerar, certo? Pegando o x, eu tenho menos b, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, eu obtenho aqui o meu x como sendo menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2. Então, o meu x1, que é a minha primeira raiz, vai ser menos 4 mais 4 sobre 2. Dá 0 sobre 2, que é igual a 0. Meu x2 é igual a menos 4 menos 4, ou seja, menos 8, sobre 2, que é igual a menos 4. Então, tenho aqui as minhas raízes reais. Uma parábola, certo? Com a concavidade voltada para cima, com as minhas raízes reais sendo 0 e 4. Os valores positivos depois do 4 e antes do 0, e os valores negativos entre esses elementos. Então, como eu quero todos os valores negativos da minha equação, então serão todos os valores entre 0 e 4 do meu conjunto solução. Então, o conjunto de solução é igual a x pertencente aos reais, tal que o x está entre 0 e 4. Essa é a resolução da terceira questão. Quinta e última questão. Resolva a equação com esses dois produtos, certo? Esse tipo de questão em que eu tenho um produto de dois fatores de grau 2, certo? O que eu vou fazer? Eu vou estudar o sinal de cada um separadamente, ok? Então, vamos estudar primeiro o fator desse elemento, certo? O sinal desse primeiro elemento. Aqui eu tenho que determinar primeiro o discriminante, certo? B ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá 8 positivos. Mais 1, 9. Então, o discriminante é 9. Então, eu tenho x igual a menos b, ou seja, 1 mais ou menos raiz de 9 sobre 2a, 2 vezes 1. Logo, eu tenho que o meu x ele é igual a 1 mais ou menos 3 sobre 2. Meu x1 vai ser igual a 1 mais 3, 4 sobre 2, dá 2. Meu x2 é igual a 1 menos 3, dá menos 2 sobre 2, menos 1. Então, esses são os meus fatores, são as minhas raízes desse primeiro fator. E esse segundo fator? Vamos resolver aqui o discriminante dele ao lado. B ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado é menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 3. Então, eu tenho 4 vezes menos 1, menos 4, vezes menos 3 dá menos 12. Então, 16 menos 12 dá 4 positivos. Resolvendo x, eu tenho menos b, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes a, que é menos 1.
Aqui eu tenho menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, então mais ou menos 2, sobre 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos 4 mais 2, o meu x1, que dá menos 2 sobre menos 2, que é 1. E o meu x2 é igual a menos 4 menos 2, que dá menos 6, dividido por menos 2, dá 3 positivos. Então, vamos fazer a parábola aqui de cada um deles e estudar os sinais separadamente. Desse primeiro lado, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. Nós podemos aqui rapidamente identificar que aqui os elementos antes do menos 1 são negativos, são positivos, entre negativos e depois positivos. Facilmente identificamos isso. No outro fator, eu tenho aqui, né, uma parábola com a concavidade voltada para baixo dessa vez, já que o A ele é negativo. Então, será uma parábola mais ou menos assim, certo? Com concavidade voltada para baixo. Ou seja, entre as minhas raízes eu tenho valores positivos, as raízes, lembrando, são 1 e 3, depois da minha raiz negativo, antes da minha raiz negativo também. Então, a gente pode fazer aqui uma reta com o primeiro fator, né, que representa os elementos, o estudo do sinal do meu primeiro fator, certo? O primeiro fator é o x² menos x menos 2. Tenho aqui a raiz menos 1, 0, 1, 2. Aqui é o 2, certo? Então, aqui são todos os valores positivos, entre negativos, depois positivos. O meu segundo fator é o fator menos x² mais 4x menos 3. Eu tenho as raízes aqui 1 e 3. Então, aqui menos 1, 0, 1, 2, 3 aqui. No meio são todos positivos. Antes negativo, depois negativo, certo? Agora eu vou fazer uma terceira reta real, que é a reta representando o produto desses elementos, onde eu vou fazer aqui um joguinho de sinal com essas duas primeiras retas, certo? x² menos x menos 2 vezes menos x² mais 4x menos 3. Vou colocar todos os elementos que tem nos dois. Menos 1, 1, 2 e 3. Aqui eu tenho mais com menos. Logo, antes de menos 1, eu tenho aqui valores negativos. Menos por menos. Aqui, entre menos 1 e 1, são valores positivos. Menos por mais. São valores negativos entre 1 e 2. Mais por mais. São valores positivos entre 2 e 3. E mais por menos dá menos. São valores negativos depois do 3. Logo, no estudo de sinal aqui, eu quero valores positivos com esse produto. Então, meu conjunto de solução serão todos os meus x pertencentes aos reais. Tal que, se eu quero valores positivos, são os valores que estão entre menos 1 e 1 e entre 2 e 3. Então, entre menos 1 e 1 e x entre 2 e 3. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Essas foram algumas questões que separei para resolver com vocês sobre esse assunto. Então, qualquer coisa, fale conosco que a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá? Estamos aqui para isso. Tchau, tchau. Um abraço, gente.